Olá, namastê para todos que estão aqui acompanhando a Aliança do Yoga. Essa entrevista especial com a Magali Galelo, lá de Singapura. E ela já está com a gente na Aliança desde o começo da sua carreira de professora de yoga. Foi desde 2008 a primeira formação dela. Então, há 10 anos que ela está em Singapura, ela tem muita coisa aí para contar. Ela entrou agora aqui, pede para entrar na live, Magali, que eu vou aqui hoje te entrevistar com o maior prazer, com o maior carinho. E então você tem que pedir para entrar aqui na live. E ela vai contar um pouco dessa experiência de professora de yoga e de vida fora do Brasil dando aulas. Então vamos recebê-la aqui. Que bom, tá chegando aqui, vem aqui com a gente. Cadê você? Vamos ver onde você está aqui. Aqui. Cadê Magali? O que foi aqui? Aqui me deu que você recusou, não recusa não. Eu acho que talvez eu tenha que ter aqui você em outra, em outra linha aqui. Entra de novo, Magali, acho que eu te aceitei com outro Insta, você agora acenou para mim, eu vou te receber aqui nesse Miau. Pede para entrar no Miau, que eu tinha te adicionado em outra. Aí, agora vem. O que está acontecendo, Magali? Vem aqui, já tem um monte de gente esperando. Tô te aceitando no Insta do Miau Miau. Ela não gosta de gato, né, gente? Imagina. Aí você me pede de novo para entrar, porque tá me dando que você recusou, não recusa entrar aqui com a gente. É muita história para contar, muitos anos aí na prática do yoga, em aprendizados em muitas áreas. A Magali é uma buscadora. E pede de novo para entrar, Magali. Eu sei que você está longe, mas a gente quer você aqui. Eu vou te adicionar aqui no Insta, Miau Miau. É que tem uma entrada aqui que você recusou. Traz aí para você a solicitação. Vamos ver se agora entra. Oi, Mari Mahamaya, que bom que você está aí. Já te aceitei, Magali. O que está acontecendo? Vamos de novo. Estamos com problemas. Já aceitei várias vezes e não está entrando a Magali. Aqui. Vamos lá. Magali, estou te aceitando e não está entrando. Talvez seja bom você entrar e sair de novo. Dando aqui, entrar ao vivo com Magali. Não está entrando, estou te aceitando. Está dando que você não pode participar. Vamos ver aí se acontece. Talvez de você sair e entrar de novo. Porque para mim aqui, estou vendo todo mundo e não consegui que você entrasse. Pede de novo, de novo. Alguém aí sabe me dizer o que pode ocorrer? Estou aceitando a Magali, mas ela não está entrando. Entrar ao vivo, entrar ao vivo.
Vamos lá, mais uma vez. Magali, cadê você? A Marilei está pedindo para entrar também, mas a gente só pode entrar com uma pessoa, que é a Magali, a nossa entrevistada. Não está entrando, né, Magali? Tenta de novo sair e entrar novamente. Vamos ver se funciona desse jeito. Aí, realmente, nós estamos com problemas. Ai, finalmente! Ai, tudo bem? Olá, tudo bom? Desculpa, gente, eu sou um horror para conseguir. Ah, não, mas aqui, inclusive, estava entrando outra pessoa que eu vou pedir que saia, porque eu não sei por que ela estava pedindo para entrar, e aí entrou até um outro quadradinho, mas acho que ela já saiu. Tá. Tudo bem, querida? Que Bom, bom, Sara, nossa, que felicidade te encontrar, poder ver você. muito, E muito bom. E a distância agora ficou menor, né? A gente está com essa vantagem um pouco, né? sim, Assim, às vezes difícil, mas Tô numa live ao vivo, o que que é? olha, tem uma pessoa que entrou que não era para entrar. Eu preciso que ela saia. Quem entrou aí? Oh, meu Deus, custou tanto para você entrar e agora entrou mais gente na onda aqui. a Gabi tá também com alguma dificuldade. Vidro daqui. É alguém que estava pedindo para entrar, mas eu acho que estava. Ela queria só ver a sua live, né? Então, Sim. eu vou pedir aí quem entrou para sair, deixa só a Magali na entrevista, tá bom? Então, Magali, eu estava aqui começando a contar, né, que você é professora de yoga desde 2008, formada lá no Aruna, né, pelo Anderson, pelo Fê, e a sua trajetória é assim de muitos anos no Brasil, né, que você ficou até 2010 dando aulas aqui, e o nosso enfoque, a curiosidade, né, de estar entrevistando pessoas de fora, é justamente essa, porque já é difícil, né? Morar fora já é complicado. E levar, né, aí o seu Dharma para o mundo, né? Você foi a primeira vez, assim, para estudar que você saiu do Brasil, foi isso? Foi. Ju, a primeira vez que eu saí com o grupo super especial do Anderson e do Fê, com o pessoal do Aruna, mas eu sentia uma vontade de ficar um tempo maior na Índia, então a gente fez toda a visitação da Índia juntos, e depois eu fiquei mais um mês no ashram do Swami Dayananda em Rishikesh, e lá eu pude ter assim um pouco mais dessa vivência, dessa introdução ao Vedanta. E foi uma coisa muito interessante, porque eu era muito crua no Vedanta, não conhecia absolutamente nada. E, de repente, ter um Swami da estatura do Dayananda na frente, né? Poder receber esse ensinamento, essa bênção dele na frente da gente ali, né? Diariamente. Ver a chegada dele no ashram, dormir no ashram, acordar, ter a vida do ashram. E foi, assim, revelador, porque foi pelo coração. Eu não conhecia nada e mergulhei. E aí você abre a porta, deixa entrar. E foi uma coisa muito interessante voltar para o Brasil depois disso, que é onde a gente fica, né? Porque depois dessa viagem para a Índia eu voltei. E eu lembro bem do dia que eu cheguei em casa, eu pus as malas no chão, eu sentei em cima da mala e fiquei parada. Eu não conseguia entender o que fazer, sabe? Porque algo mexe lá dentro e transforma e a gente não se dá conta, né? E aí depois a gente volta para a vida normal, né? E quer trazer isso para a vida normal, né? A Então, bagagem vem bem maior do que quando você foi, né? muito maior do que a gente vai, né?
Inclusive, quando eu fui para a Índia, eu perdi minha bagagem. Logo na chegada na Índia, minha mala foi extraviada. Eu passei, acho que 7 dias, com todo mundo me emprestando roupa. A Air France deu só uma necessaire, camiseta dentro e uma pasta de dente nova. Se vira, desapega. Pega, mergulha, porque não vai ter nada para te segurar, assim, né? Nesse sentido do conforto material. E aí eu voltei para o Brasil, daí eu estava muito assim sem saber por onde começar de novo, mas as aulas foram fluindo e eu acho que quando a gente tenta não racionalizar muito, mas deixa as coisas acontecerem, né? Os caminhos por si só vão mostrando. Então, com o grande apoio do Anderson, do Fernando, eu comecei a ter meus primeiros alunos, primeiras indicações de estudo para trabalhar. E aí a vida foi despontando, né? E a vontade de estudar do sânscrito. E eu nem sabia que eu ia mudar uma hora para a Inglaterra. Foi quando eu fui daí em 2012 para a Inglaterra. Aí eu cheguei lá e não falava bem inglês, não ia fora, nunca tinha morado fora. Eu fui de mala e cuia para morar. E aí, assim, fui Você para tinha algum plano de nada. saída? Nada, vou embora. Eu fui porque, na época, o meu marido morava na Inglaterra e a gente Não. namorava ainda, então era aquele namoro à distância, como vamos fazer? E aí eu fui. Falei, não, então se você não pode, eu vou. E daí, cuidar da vida depois que eu cheguei, o que é uma grande loucura, né? Porque aí, assim, demorou muito para me estabelecer, muito para eu começar a me encontrar, a barreira da língua, depois começar a trabalhar em outras coisas para me acostumar com a língua. E comecei a ter uns primeiros alunos que apareceram fora de estúdio, porque eu morava numa cidade pequena e só tinha um estúdio de yoga, não estava aberto para mim. Então, eu comecei a ter esse contato com os alunos particulares. E aí veio uma aluna que eu nunca vou me esquecer dela. Foi uma pessoa muito especial e que me fez perder o medo, porque ela tinha esclerose múltipla e também estava grávida de gêmeos. E O eu falei, desafio. nossa, como que eu vou fazer agora, né? E não falava português, obviamente. E ela se entregou plenamente. E eu falei, gente, assim, é uma coisa que tem que ser pelo coração, né? E eu vou lembrar agora aqui de uma coisa que, quando essa aluna chegou, eu lembrei da Mari. A primeira vez que eu dei aula para uma gestante no Brasil, eu tava indo para o Aruna fazer minha prática com a Mari, e ela falou assim, e eu contei para ela que eu estava muito nervosa, porque ia ser minha primeira aula de pré-natal. E aí eu falei assim, o que eu faço? Me dá uma dica, alguma coisa, né? E ela falou assim, canta pra Lakshmi, entrega seu coração e vai. A Mari está aqui com a gente, ela está aí te ouvindo, que legal, que maravilha, esses ensinamentos caem como uma luva, na hora certa, tchum, Lakshmi brilha, né? Salve. E aí foi tudo bem nessa aula especial? Foi tudo bem nessa aula especial, lembrando muito da Mari, com a distância toda que a gente estava, mas a gente nunca se afastou. E grande professora, grande amiga. E aí começaram várias coisas. E aí eu fiz um curso na Inglaterra, Light, que é um método muito interessante, que é um método de muito carinho pela gestante. E exatamente isso que a Mari ensinou no Brasil. E aí eu fui aprender ali, não é a prática, o asana no princípio, né? Mas é a aproximação. E essa forma de olhar e conectar me fez muito deixar a prática fluir, né? Olhar nos olhos dos alunos e se reconhecer neles, estabelecer esse contato sem distância e falar, agora o que eu sei vai fluir. Porque é isso na vida do yoga, né? A gente flui pela prática. E a E gente você recebe une tanto. aí o seu conhecimento, né? Que você tinha já um conhecimento que te dava uma bagagem para
chegar nessa situação, né, que é especial, né? Você dá aula para pessoas que são em condições que você tem que conhecer um pouco do yoga, né? A empatia é necessária, mas aí você vai puxando as técnicas adequadas, né? Então, Sim. você começou com gestante nessa condição especial. Foi. E é isso que você falou, a gente tem que ter a bagagem, né? Porque também você se atirar e começar a fazer qualquer coisa é uma irresponsabilidade, né? Não é um caminho de respeito, não é isso que o yoga ensina, não é violência, né? A gente tem que estar em paz, sem violência, com feliz contentamento, né? E especialmente para alguém que está gestando, né? Trazendo vida, então a gente tem que ser ainda mais cuidadoso. E aí, assim, essas coisas elas vêm na intuição também. Então, muitas vezes você prepara uma aula, né? O caminho de todo professor, todos os professores que estão aqui na live já passaram por isso e passam diariamente, eu tenho certeza. Preparar uma aula, chegar no estúdio, na sala, olhar para todo mundo e esquecer o script e começar a dar outra aula. Olhar para a situação, né? Muda tudo. Muda tudo. E aí, ensinar fora do Brasil também teve um outro lado, que foi a questão cultural. Porque eu acho que aí, mais ainda quando eu vim para Singapura, porque na Ásia a gente tem outras culturas, né? Ainda a Inglaterra, a Europa, a gente está acostumado com esse ambiente ocidental, mas quando você vem para o mundo oriental, as regras são outras, os comportamentos são outros, e a gente tem que se adaptar para poder encontrar o aluno, né? Então, não tem muito contato, a gente não toca muito. Esse toque, esse ajuste vai vir depois, quando já se estabeleceu uma relação, às vezes demoram meses, né? Muitas questões que são praticamente, a gente poderia considerar etiquetas, mas que são fundamentais e que a gente fica muito perdido no começo, né? Porque você olha e fala, ai, que vontade de ir lá. Ou você gosta muito de uma pessoa, vai abraçar. Não, abraço não pode, porque ninguém sabe. É o impulso do brasileiro, né? Tem que segurar e ver como é a regra, né? E você está 10 anos, né? Como foi a sua chegada aí? Você foi para acompanhar seu marido inicialmente, né? Foi. E aí enfrentar o mundo. O yoga vai para o mundo, né? Yoga vai para o mundo, nosso tapetinho querido vai para todos os chãos que a gente pisa, né? E acho que chegar aqui, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, justamente por perceber a diferença de cultura, eu comecei a fazer aula, não comecei a dar aula. Então, eu fui para vários lugares ter aula, para entender como as pessoas, como é esse approach, né? Como é esse contato. E depois também estabelecer o contato com as comunidades aqui, porque tem uma comunidade muçulmana gigantesca, né? Muito então, e a prática está acostumada, especialmente na que todo Está falhando um pouquinho a sua voz. Não sei se é só para mim, mas fica perto do microfone. tá, deixa eu ver. Falhou um pouquinho. Se o pessoal Melhorou? tiver aí, dá uma falada se está dando para ouvir. Tá melhor agora, pessoal? Vocês me ouvem? Sim. Tá. Então, assim, né? Daí, assim, tem essa questão que não é só cultural, mas também a religiosa. Não dá para cantar mantra nas aulas, né? Porque, de repente, o seu aluno sai da prática porque ele fala, não, essa parte não estou afim, né? Então, como que você estabelece contato? Como que você ganha essa relação, né? E tem que ser muito de igual para igual, né? Tem que ser uma coisa que você tá lá mais para aprender do que para ensinar. E todo dia, até hoje, assim, nesses 10 anos de prática aqui, eu aprendo muito mais do que ensino, né? Todo dia, todo dia.
Mas essa é uma postura, né? Uma postura do professor sempre aprendiz. Você foi fazer a especialização ou terminar em Iyengar, na Malásia? Fui. Foi enquanto estando aí em Singapura, aproveitou esse aprofundamento? Qual a Foi. necessidade aí do Iyengar na especialização? Eu acho que foi o seguinte, eu comecei a me deparar com muitas pessoas, Ju, que tinham necessidades especiais. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho com pessoas de mobilidade física reduzida no começo. E aí, depois, eu também tive um grupo de idosos. Depois, por conta do outro trabalho que eu faço de clown hospitalar, eu conheci o grupo de autismo, depois o grupo de algumas questões psiquiátricas aqui, e eu também senti a necessidade de incorporar o yoga na prática do clown, né? Porque eu ia no hospital e eu queria poder desenvolver algum outro tipo de trabalho energético. Então a gente vai reunindo tudo que sabe, né? E aí Artes cênicas aí é a sua formação de base, né? Então você foi achando lá, né, essa habilidade, né, de divertir, principalmente, né, essa manifestação assim do cômico e trazer alegria, né, nos hospitais. Só que aí você foi levar o yoga junto. fui levar o yoga junto, porque o clown de hospital, ele também participa da terapia, né? Então, a gente ajuda o fisioterapeuta, ajuda o enfermeiro. Nessa de você colocar a mão na massa, então a gente também precisa saber muito o que está fazendo. E aí muita Uhum. coisa veio do yoga, porque às vezes a enfermeira está sozinha, precisa levantar alguém da cama, você é o palhaço que está lá, mas também você é o palhaço hospitalar, você tem que saber fazer essas coisas, né? E aí Põe a mão na massa. põe a mão na massa. E nessa hora de pôr a mão na massa, a gente tem que ter responsabilidade também, né? A gente precisa poder saber o que a gente está fazendo. E aí eu comecei a sentir a necessidade de aprender ajuste, de aprender coisas que eu não sabia lidar. Porque assim, a gente sabe no yoga muita coisa, mas depois tem uma parte que a gente também precisa aprimorar o conhecimento, né? Então, eu fui começando a procurar o Iyengar. E aconteceu uma coisa muito legal, que assim, quando eu estive no ashram do Dayananda, eu tive umas aulas de Iyengar lá, com um professor que chama Nanda Kumar. Eu não sei quando o grupo do Anderson visitou, se as pessoas chegaram a conhecer o Anderson, mas aí eu conheci o Nanda lá, fiz um mês de aula com ele lá, fiz a introdução do Iyengar, que é o curso bem básico, introdutório, para aprender a usar os props, né? E aí, depois, quando eu estava aqui em Singapura, eu fui para umas aulas de Iyengar, porque a professora que morava, que tinha um estúdio mais perto da minha casa, convidou para ir para uma convenção na Malásia, uma convenção de Iyengar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, adivinha quem que eu vejo? O Nanda Kumar, depois de 10 anos. Olha. Aí eu olhei para ele e falei assim, não acredito, parecia que eu estava vendo uma miragem, assim. Ele e aí ele falou, puxa, eu saí do ashram, porque chegou uma época que o Dayananda, enquanto estava vivo, ele basicamente fez o pessoal sair, todos os jovens saíram do ashram. Porque estavam viver a vida, ganhar, depois voltar para a prática espiritual e não ficar lá encostado, vivendo uma vida que é desafio, né? Bem aí, Dayananda, né? Bem Dayananda. E aí ele foi, o Nanda foi para a Malásia, casou e abriu um estúdio de yoga lá. E aí ele falou para mim, por que você não vem fazer a formação de Iyengar, a total, agora comigo? Aí eu falei, é claro que eu vou, né? Era do lado, então eu fiquei para a Malásia durante 2 anos e fiz a formação toda do Iyengar. E é claro que isso me ajudou muito, muito mesmo, porque aí eu pude ir atendendo cada vez grupos mais especializados. Aqui em Singapura eu também fiz uma formação que é do Vyasa, do Vivekananda. É uma formação em yoga terapia.
E aí eu fiz com o pessoal da Índia mesmo, foi super legal, muito profundo. E aí a gente vai unindo as coisas, então devagar aqui o que aconteceu, eu fui largando a prática de estúdio e comecei a dar aula particular. E aí comecei a pegar casos para tratar. Então, assim, aí desenvolver realmente a yoga terapia para valer. Como é que é essa yoga terapia aceita aí, né? Porque tem uma coisa da formação em fisioterapia necessária ou não. Como é que isso funciona? Olha, é assim, a entrada aqui com os médicos, com os hospitais, não existe, porque é super rigoroso. Mesmo, por exemplo, o gestante que eu ia acompanhar até o hospital, até o trabalho de parto, aqui é impossível, a gente não vai até lá, né? Então, o que a gente acaba fazendo é assim, através dos estúdios, através dos grupos de apoio de medicina alternativa, a gente acaba conseguindo contactar as pessoas que precisam e oferecer a prática. E alguns médicos, claro, a gente começa também a circular no meio, né, de seminários, workshops de fisioterapia, de outras práticas, de psicologia, para poder também se inteirar mais, né? E nessas a gente acaba conhecendo, fazendo um certo network com médicos, com fisioterapeutas, com obstetras, né? E essas pessoas acabam indicando como uma prática não de tratamento, mas como uma prática, vai lá fazer porque vai te beneficiar, né? Auxiliar mesmo. Auxiliar. E você tem no curso de yoga terapia esse conhecimento mais, vamos dizer, médico, de como aplicar o yoga em relação à anatomia, patologias, tem disciplinas mais focadas? Quantas horas tem um curso desse? Então, no Vyasa, né, nessa instituição que eu fiz do Vivekananda, eles são cursos que você faz por módulos. Então, você trabalha, por exemplo, eu fiz um módulo de diabetes. Aí você faz um módulo de diabetes por 3 meses, 4 meses e fica trabalhando só yoga para diabetes. Aí depois você vai, faz outras formações, entendeu? Vai fazendo devagar. E no fim, eu consigo manejar algumas questões crônicas hoje em dia, né? A gente tem um aprofundamento na parte de medicina, porque aí tem muito estudo, né? Que vai conectando o yoga com a medicina. Esses institutos, né? O Vyasa, Bihar School, todos eles fazem esses trabalhos de aprofundamento, né? Então, a gente encontra muito material disponível. E aí, no curso do Iyengar, aprendendo os ajustes, a gente consegue ir para essa parte mais ortopédica, mais... não só ortopédica, mas, por exemplo, aprendi muita coisa no Iyengar para quem tem problema de pressão, problema cardíaco. E aí a gente começa a desenvolver, né? Há 2 anos, quando eu fui para o Brasil, até pela própria Aliança do Yoga, eu dei aquele curso de mobilidade reduzida, né? E veio daí. Sim, foi um aulão que está no YouTube da Aliança. O pessoal pode ir lá que está aberto para ver. Foi um aulão maravilhoso. Então, eu E esse é seu público? O seu público hoje é ligado mesmo a recuperações, a quem tem alguma questão? Sim, eu atendo muito pós-cirúrgico, ortopédico, questões crônicas, bronquite, problema de coração, diabetes, obesidade. A gente adapta, fiz toda uma adaptação de prática para pessoas bastante obesas, que, né, o corpo tem outra forma de se locomover, de se mexer, de fazer o asana, né, para tornar possível a prática. E envolve muito trabalho corporal nosso, né, de experimentação no próprio corpo também, né? Então, eu me apliquei, eu tive cirurgia do ombro há 1 ano, 2 anos atrás, então a gente se aplica, né? Para ver. E aí o entendimento fica mais profundo também, é bem mais interessante, né? Quando a gente se machuca. E para você não se machucar durante, né, essa sua atuação, você também tem que trabalhar a si mesma muito fortemente, né? Você é pequenininha, você tem que ter um limite aí, né, da sua força, né, para não abusar. E você trabalha, continua praticando ou você tem algum fortalecimento extra para segurar esse exercício?
Olha, eu continuo praticando diariamente. Eu tenho uma professora de Iyengar Yoga que é muito sênior aqui. Ela já tem 30 anos de aula. E ela estudou diretamente com a Iyengar. Então, assim, é uma bênção ter aula com ela, porque para mim parece que eu continuo fazendo formação, né? Cada aula dela Sempre. é uma novidade. E aí eu faço minha prática diária e eu ando muito de bicicleta, eu nado muito, mas assim, nada que seja para além do yoga. Eu acho que o yoga te dá já muita coisa, sabe? Eu tenho uma questão que é assim, eu sou muito pequena, muito magra e muito flexível, então eu não tenho força. Né? Meu corpo, quando eu pego alunos muito grandes, assim, eu tive que adaptar tudo que eu faço, né? A gente vai aprendendo na prática, assim, né? Principalmente no Iyengar, que você coloca as pessoas na curunta, tem que tirar, às vezes alguém se enrola ali, você tem que tirar numa situação da né? Então, muita coisa na prática. A gente aprende a falar, não deu certo dessa vez. Então aí você vai e exercita, né? E falar, e como é que eu saio dessa, né? Mesmo com os alunos de yoga terapia, você estuda, mas aí você vai para a prática e aí você tenta aplicar, não funciona. Aí, o que você faz? Você fica pensando, quebrando a cabeça. E a confiança entre aluno e professor, eu continuo achando que é a maior coisa. Né? No Ayurveda, a gente já aprende isso. Né? Quando que o paciente começa a se recuperar? Quando ele acredita no tratamento. Né? Então, Você assim, também tem essa formação em Ayurveda, né? Você foi buscando conhecimento por todo lado, né? Então, é aí uma questão também de você estar hoje, você se sente madura com esses conhecimentos adquiridos, né? Esse percurso que você traz, você provavelmente já transmite isso para os seus alunos, né? Para ganhar a confiança deles. olha, eu acho que em parte mas em parte também, assim, eu acho que eu tenho muito para aprender ainda. Então, eu não acho que eu conquisto meus alunos no primeiro momento pelo que eu sei, porque acho que eles me ensinam mais do que eu ensino para eles, né? Mas eu acho que vai muito pelo coração, pela essa disponibilidade, né? Da gente chegar, oba, vou dar aula, né? Você já vai com essa alegria. E aí as pessoas recebem essa alegria, né? Você olhar para o outro sem discriminação, tentar abrir o olho, abrir a cabeça e falar, não, vamos lá, né? Então vamos conhecer essa pessoa. Né? Então é o yoga do coração mesmo, né? É uma postura de professor, mas com interesse sempre em ajudar, né? Eu acho que é isso que você transmite sempre, essa doçura mesmo no trato, né? Deve conquistar todo mundo. E tem muitos professores aí seguindo essa linha de yoga terapia? Qual é o mercado de... Não Não. tem muita gente, não. Porque, assim, apesar de você falar, a gente está muito perto da Índia, a gente tem mais conhecimento, tem medicina chinesa aqui, mas as pessoas, assim, o yoga, são poucos estúdios, poucas pessoas muito especializadas, formações, assim, mínimas, sabe? Ainda é muito pequeno. Então, são os anos, né? São as coisas que a gente vai carregando, mais do que eu estar aqui, assim, né? Eu acho que o estar aqui te coloca em contato com gente e conhecer gente te dá segurança. Aí a gente vai aprimorando o conhecimento, vai estudar, vai estudar, vai estudar. E não pode parar, né? Porque eu já aprendi isso também, já caí do salto, né? Falar, tô sabendo. Aí você vai para uma aula e leva um tombão, assim, né? E fala, não tô sabendo. Né? Então a gente Essa aí é uma boa dica, né, para quem está, eu acho que buscando caminhos também, né, porque o professor de yoga hoje, com a disseminação, né, dos cursos e aulas online, assim, chovendo, né, na horta, tem professor de yoga para todo lado. Aí também sim. aconteceu isso, teve uma proliferação de aulas. Muito de aula e de retiro.
muita coisa comercial, tem uns estúdios maravilhosos, enormes, parecem um shopping center. Aí você vai ver as aulas, colocam 30, 40 pessoas dentro da sala. O professor não tem condições de ver 40 pessoas, gente. Quem é que consegue ajustar 40 pessoas? Então, assim, tem essas coisas, sim. Muito cursinho que promete que você vai virar professor em um mês, né? Quem está dando aula também não tem uma formação muito grande, né? Então, assim, não tem tradição. E eu acho que no yoga ainda tem essa coisa do yoga parampará, que é a tradição do mestre e discípulo. Quem é o mestre, né? Quem está te ensinando? Então, é uma responsabilidade. Muita coisa, assim, da estética, né? Eu falo que é a yoga do Instagram. Todo mundo fazendo poses maravilhosas, lindas, se arrebentando, né? Porque não está fazendo. Isso, então, é uma generalização mesmo que a gente vê no Brasil, mas você vê aí local acontecendo também. É uma situação estranha do yoga nesse momento, né? Mas Estranho, né, Ju? Porque, assim, é uma coisa um pouco... eu acho que, assim, tem uma coisa das pessoas que é a falta de limite do ego e a falta de consciência. Né? Eu quero fazer porque eu quero fazer. Essa coisa da competição do tapetinho. Meu parceiro, fulano do lado faz, eu preciso fazer melhor. Eu estou praticando yoga, então, assim, preciso, né, me mostrar. Tem uma coisa do ego de quem fica, mas também tem uma coisa do professor que não coloca esse ego no lugar, né? Que não tem a força de trazer a tradição para a prática. Então, a gente precisa... Eu acho que nós, todos professores, nós temos uma responsabilidade muito grande com a filosofia, né? Não só com o asana, mas com a filosofia. De mostrar para o aluno que não é físico, né? Que tem um caminho além do físico e que esse caminho é mais importante, né? Que o asana, ele é talvez 10, 20% da prática. a proporção é que está errada, né? Eu acho que nessas colocações que a gente está vendo ficou muito, como você falou, é tudo a melhor foto, né? O chamariz, né? Que acaba indo, né? Para tudo que é contrário aos princípios do yoga, né? Vai para o ego, vai para essa superficialidade da postura em si, né? E você não teve interesse de dar cursos específicos, né, dessa sua experiência de yoga Olha, terapia? Ju, eu estou sempre aberta, assim, as pessoas, né, com os colegas que dão aula, com as pessoas, quem está assistindo aqui também, eu estou sempre muito aberta para a gente conversar, para eu passar o que eu sei. Tem, né, tem muito professor que está numa situação de ter um aluno com uma condição especial. Eu divido tudo que eu sei, né? Eu nunca formalmente fiz um curso porque eu acho que eu nunca tive a coragem de fazer isso, assim. Eu acho que dá mais para fazer isso. Mas dividir as coisas que eu aprendi com o maior prazer. E eu acho que essa é a coisa, né? A gente aprende, a gente não guarda com a gente, né? A gente tem que fazer rodar no mundo. Então, E tem casos mais que você atende que outros dessas pessoas, dos seus alunos especiais? se tem casos, desculpa, falhou aqui, Ju. Casos que são mais repetitivos, né? Por exemplo, casos de mobilidade, de obesidade. Qual é a patologia ou a dificuldade maior? Olha, eu atendo muita gente sofrendo de pânico e depressão. Eu acho que esse é o maior, né? Às vezes até alguns alunos que vêm para a prática sem ser yoga terapia, vêm para a prática só do yoga normal, mas a gente acaba reconhecendo, né? Algumas questões. Então, eu atendo muito esse lado da depressão, da ansiedade, pessoas com muita ansiedade. Aumentou Depois... com essa crise de pandemia, essa situação mais psicológica? Olha, eu acho que no começo sim, e agora eu sinto que as pessoas estão mais fortes, né? A gente vai
acabando se adaptando, é como uma plantinha, troca ela de espaço, ela sofre no começo, depois ela fica mais forte até, né? Acho que a gente tá igual, assim, no começo muita gente entrou em pânico mesmo, essa coisa de ficar confinado, de lockdown, de não poder sair, toda essa fase gerou muita ansiedade, muito estresse. Trabalhei, abri grupos, e aí até abri, foi um grupão que eu tive online, porque eu também estava dando aula só online, e aí eu fiz a aula de meditação, pranayama, e a gente foi fazia com pessoas do Brasil também, com todo mundo que quis entrar. Foram as aulas que eu abri gratuitas, né? Então eu fazia o grupo de meditação, o grupo de pranayama e o grupo de yoga nidra. Porque eu queria ajudar as pessoas que eu também assim, né? Então, e para mim eram essas as práticas que funcionavam. Então a gente foi fazendo o que deu. Aí eu atendo muitas questões de ortopedia, né? Coluna, famosa hérnia de disco na L4, L5. Olha, já tem um workshop específico só para essa área, porque aí tem muita gente com essa questão. É bom enumerar eu acho que esses recursos que você usa, porque eu acho que você pode ajudar muitos professores. Eu gostaria muito, assim, de dividir, porque, assim, são muitos casos e a gente vai testando o que dá certo, o que não dá. Eu tenho uma aluna que é fisioterapeuta, a gente troca muita informação, então aprendo muito com ela também. E, assim, questões de pescoço, né? Muita gente atualmente com problemas na região cervical, essas posturas que a gente vai trabalhando em casa, no computador agora, né? O ambiente que não está... A gente vai adaptando a nossa casa para virar um lugar de trabalho, né? Então, muitos probleminhas vindo, né? Muita diabetes. Você já voltou? Já voltou na prática presencial? Sim, aqui a gente voltou já faz um tempo, né? Então, eu já estou mais de ano no presencial de volta, mas continuo fazendo online também, porque tem pessoas que se sentem mais à vontade. E aqui tem uma coisa que é assim, né? Então, agora, como tá bem endêmico o Covid aqui, aí as pessoas falam, hoje eu tô com dor de cabeça espirrando muito. Eu falo, então vamos online. Não perde a E prática. foi ficou, né? Acabou sendo um recurso que não era adotado antes e acabou hoje sendo uma maneira, eu acho que até de facilitar para muita gente o acesso, não? Acho que sim. Facilitou, colocou a gente em contato com mais vezes por semana, porque no presencial as pessoas às vezes têm condições de vir 2 vezes por semana, uma vez por semana. No online, você faz, se você quiser, você pode fazer todo dia, né? Porque se você estiver trabalhando de casa também, é uma questão de adaptar o seu horário, né? Então eu tive mais procura nesse sentido de aumentar a frequência dos alunos que já faziam aula. No caso terapêutico, que você precisa assessorar fisicamente, isso complicou, né? Você aí teve que passar, como você falou, a técnicas mesmo de pranayama, meditação, relaxamento, para não ter riscos, né? Sim. A pessoa já tem dificuldade, se você não está por perto. Você Não acha dá. que as posturas ficaram mais simples, de forma geral? Sim. E, na verdade, esse foi um aspecto que eu até gostei muito, porque ficou simples e a gente descobriu que tem um grande conhecimento, que a gente consegue explorar o corpo com coisas muito simples, que a gente não precisa ficar naquela ideia de aluno avançado que faz asanas impossíveis, né? A gente pode ficar no nosso Surya Namaskar pela vida toda, se quiser, né? Sim. Então, e assim, até no online, eu preferi muito simples, porque as pessoas já estavam estressadas. Se você propõe movimentos que machuca, você cria um estresse extra, né? Então, a minha Sim. prática ficou muito simples, bem básica. E aí eu fiz um protocolo com os meus alunos da yoga terapia, que é pessoas que eu conhecia há muito tempo e que já entendiam os ajustes, tudo bem fazer online.
Pessoas que eram recentes, não, só no pranayama, na meditação, na respiração, porque não dá, né? Aí, assim, é muito risco, você não tá vendo. O aluno põe a câmera, você pega um ângulo do que ele está fazendo. É um outro aprendizado. Tem uma pergunta aqui que foi feita que eu não estou reconhecendo de quem é, mas é como cada técnica atravessa a outra e como contribui para o atendimento e as aulas. Com yoga. Olha, eu acho que assim, as técnicas elas todas se complementam porque yoga é yoga, né? A gente foi criando diferentes metodologias. Então, o que eu sinto é assim, por exemplo, a grande contribuição do Iyengar Yoga no Hatha Yoga clássico é que você tem os props todos, então você consegue fazer o aluno mergulhar mais fundo na prática. Então, vamos supor, tem um asana que o seu professor fala, coloca a mão e gira o seu ombro XYZ. E você não consegue acessar essa informação no seu corpo. E também não consegue fazer fisicamente. Aí você oferece um prop, né? Um bloquinho, cinto, um cobertor, uma corda. E aí a pessoa consegue fazer. E sem tensão. Aí o cérebro experimenta essa sensação gostosa do asana bem feito. Aí você tira o prop e vai fazer sem o apoio. Para tentar buscar essa sensação que o seu cérebro já aprendeu. Né? Então, poxa, essa é uma contribuição enorme. Em vez de você ficar ali tentando adivinhar o que o asana quer ser, você oferece um caminho de apoio para o corpo, onde ele se sente seguro, ele faz a prática e aí depois ele tem condições de tentar aprender, ele tem um parâmetro. Na yoga terapia, quem se submete à yoga terapia tem que ter paciência, porque as coisas demoram para ter resultado às vezes, dependendo do que você está tratando. E aí é um grande trabalho de investigação, porque sempre tem lição de casa no yoga terapia, né? A pessoa faz a aula, mas ela continua tendo que fazer coisas em casa. E aí eu acho que o grande aprendizado é uma aquisição para o aluno, porque ele aprende a se cuidar sozinho sem um professor. E a constância, né, Magali? Porque é mais ainda evidente quando é uma terapia que o resultado vem com a prática, né? Vem com a prática. E mesmo a gente, assim, por exemplo, você pratica Ashtanga, aí de repente você tem um problema, machucou o ombro, que nem eu machuquei. E você quer continuar na sua prática de Ashtanga, que é super vigorosa, com o ombro ainda frágil, né? Se você aprender ajuste, se você aprender yoga terapia, você não precisa parar o Ashtanga. Né? Você pode fazer uma coisa entrelaçar na outra. E aí todas essas coisas elas vão se aglutinando na sua prática. Né? Essa coisa de pessoas que falam, mas eu sou do Iyengar, não, eu sou do Hatha, não, eu sou de não sei o quê. Eu não concordo muito, porque aí é isso, né? Então você não consegue fazer esse trânsito entre as coisas que você aprende, né? Mesclar não só os aprendizados do próprio yoga, mas aí com o que você trouxe do clown, o que você trouxe do Ayurveda, você foi incorporando nas suas aulas também. Você tem uma de palhaçada, assim, no meio das aulas? Tenho, principalmente porque, assim, como tem essa coisa da cultura aqui e tal, então o humor é sempre uma coisa que une as pessoas, né? Você poder rir com uma pessoa, se você conseguir dar uma risada, uma gargalhada junto com alguém, esse vínculo ficou melhor, né? Então, assim, eu tenho muito de usar o humor na prática e eu tenho muito de tirar barato de mim mesma quando eu estou fazendo, né? E isso também tira as pessoas dessa... Porque, assim, aqui as pessoas são mais tímidas. Aí você vai para uma aula particular em que só fica você e o aluno. E aí tem um professor 25 olhos em cima de você, né? Então, para fazer isso mais leve, eu tiro barato de mim. Eu falo, olha, como eu sou destrambelhada para fazer isso, olha como isso aqui sai errado. Né? Eu tenho uma grande vantagem que eu tenho 2 cotovelos super tortos, um ombro operado. Então, eu começo a usar isso para brincar comigo e falar, olha, não tem, entendeu? Nem
professor, o seu professor não é perfeição, né? O seu professor é alguém que está praticando com você, só isso. É uma forma de se aproximar sem ter, né, aquela desigualdade, né? Você se coloca também como quem está usando, né, o yoga na vida, né? Porque o professor é aquele que pratica, né, e também aproveita dos benefícios que está ensinando, né? Você hoje tem alguma perspectiva de sair daí? Como é que é a vida para um professor de yoga em Singapura? No caso, você com toda essa especialidade, dá para viver de yoga? Porque hoje é uma questão, né? A questão da como se manter com aquilo que você gosta e sabe, né? Economicamente, aí fora, como é que isso acontece? Eu acho que acontece igual em todos os lugares, sabe, Ju? Porque assim, fala, o professor ganha mais dólar, não sei o quê. Mas também você vive uma vida que os custos são proporcionais, então não adianta, né? Se eu tivesse vivendo no Brasil ganhando o que eu ganho aqui, seria diferente, mas eu estou vivendo aqui. Então, a coisa ela fica bem proporcional. Eu acho que não dá, principalmente assim, né? Eu já tenho 46 anos de idade. Não dá para 5 aulas por dia, 20 aulas na semana, né? E acho que nem quando a gente é mais jovem deveria fazer isso, porque entra num automatismo que você não está mais transmitindo aquilo de uma forma dentro, assim, né? Então, se você quer dar menos aulas com mais qualidade e tem a questão financeira, fica uma equação complicada, né? Então, eu acho que, assim, hoje, eu não trabalho só com yoga. Eu reviso texto, eu sou revisora de textos, então eu escrevo e trabalho muito para o Brasil, nas minhas horas vagas. Tenho essa coisa do clown e tenho a yoga, né? Então, assim, as coisas... eu não ponho todas as minhas fichas no yoga, porque também a gente acaba ficando muito preocupado em tratar o yoga como uma profissão, né? Então, é uma dica aí, para não ficar dependente, porque senão você fica também sem conseguir se dedicar o que é necessário, né? De tempo, de ficar mais relaxado, essa coisa de correr 20 horas por dia dando aula, é o estresse que você acaba levando também, né? e passando, né, para as pessoas. Então, Uhum. e ainda mais assim, que nem eu que estou dando só aula particular, eu não estou dando aula em estúdio. Então, assim, se o seu aluno resolve parar e se 10 alunos pararem, como é que Uhum. você faz as contas no fim, né? Não há Então, garantia de ter você. sempre. Então, isso não é só no Brasil. Você acha que realmente a experiência aí é que não dá para depender só do retorno financeiro e também Não. pela. Está falhando um pouquinho Uhum. aí o Eu seu vou dar um sinal, exemplo. ou voltou? Oi, tá. Voltou. Então, assim, ó, aqui tem uns estúdios que eles são grandes, né? Tem, por exemplo, os estúdios que são cadeia e que eles são enormes e que é como se fosse um clube de yoga. Então, são estúdios enormes com 40 alunos e tal. Se você vai tentar dar aula nesses estúdios, eles pagam super bem o professor. Mas se você quer ser um professor tempo integral lá, aí o seu contrato ele é muito rigoroso, porque você tem que dar muitas aulas na semana para ganhar na altura. Então, você quer ser assalariado do estúdio, daí você vai virar um pouco escravo do estúdio, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Então, É por só exemplo, lá que você vai dar aula. é só lá que você vai dar aula e vai trabalhar muito, porque muitas aulas por dia. E se você quer ficar popular, né? Porque aí esses estúdios eles comissionam também, então você começa a ganhar mais se você tem mais alunos na sala de aula. Aí você começa a virar Uhum. professor de auditório. Faz o que chama, né? O que atrai, gente? Vamos lá, vamos ser Uhum. simpáticos,
moderno, bonitinho, vamos dar aula que todo mundo tá, né? E aí eu tô fora. Assim, quando chega nesse lugar de popularidade, eu não sou muito popular, não. Acho que isso está meio igual no mundo inteiro, né? Agora, existe alguma associação, como é a Aliança, no sentido de prezar pela qualificação, né, pelo estudo, e você está numa associação, representa que você tenha esse vínculo, esse comprometimento com o estudo, ou é alguma coisa regulada como o Ministério do Trabalho seria? Tem algum tipo? Não tem regulação alguma aqui em Singapura. E se você quiser, que nem, por exemplo, eu no Iyengar, tem a associação de Iyengar. Mas fora da associação de Iyengar, eu desconheço outras associações aqui. Não existe nenhum requisito, né, para você virar professor. Você chega nos estúdios com seu currículo. Às vezes eles nem pedem, né? Então, assim, isso é meio triste, porque qualquer pessoa pode estar dando aula, mesmo sem a qualificação. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, você precisa ter um seguro para dar aula, por exemplo. E porque você precisa desse seguro, você tem que estar filiado em algum lugar que dê a sua credibilidade. Então, lá eu fazia parte da aliança do Yoga na Inglaterra, porque aí você tem as certificações, né? Se você é júnior, sênior, o que você é. E a própria aliança do Yoga oferece o seguro. Então, daí facilita muito, porque também é isso, né? Você fica um pouco mais resguardado, você tem condições de se reciclar. Se acontece alguma aula, alguma coisa com algum aluno, você tem um seguro para te ajudar, né? Vamos que por um azar o aluno resolva processar o professor por sei lá, um tombo que ele levou na aula, né? Então, isso existe? Acontece? Eu nunca vi, graças a Deus nunca aconteceu comigo, e eu também nunca passei por nenhum apuro gigantesco em aula, né? Acho que eu sou bem protegida, espero que os anjos, Ganesh e todo mundo continue me ajudando nesse sentido, mas deve acontecer, né? Aliás, eu vi acontecer um caso, sim. Teve um estúdio aqui em Singapura, num workshop, com o Jawahar-ji, que é um professor sênior de Iyengar. O estúdio, as cordas da parede não tinha uma estrutura firme. Ele pendurou uma pessoa num siddhasana na corda e ele foi fazer um movimento da corda que não é muito usual, então criou mais tensão, porque ela tinha um problema de coluna, e ele quis mostrar para as pessoas como é que ajustava naquela situação. E o gancho caiu da parede, e essa pessoa caiu de cabeça para baixo, assim, no siddhasana. Levou um impacto tremendo no pescoço, comprimiu as vértebras, quase teve uma concussão, teve que chamar a ambulância, parou o workshop, foi uma loucura, assim. E aí a pessoa ficou se recuperando e tal, né? Mas nesse caso, o estúdio foi muito responsável e arcou com uma parte dos custos dessa pessoa, entendeu? Fez o possível para atender, depois fechou, parou com as cordas, fez uma reforma, tudo bem. Porque esse cuidado é maior ainda quando você usa acessórios próprios além do seu próprio corpo, né? Então é uma responsabilidade que aí acaba recaindo, porque o professor está ali orientando, olhando e permitindo de alguma forma, né, que seja feito daquela maneira. Essa questão do seguro é interessante você ter mencionado, né? O seguro que aí o professor tinha que ter para poder aliviar qualquer situação que ele venha a ter com os alunos. Sim. É essa a intenção. É essa a intenção. Então é feito um Isso seguro na Inglaterra. na Inglaterra. Isso eu tô falando, morei lá. Assim, eu não sei como é hoje. Interessante. Uhum. Eu sei que outros países exigem o seguro também, né? E é uma forma também de você comprovar se você tem que você é formado, porque o seguro ele pede seus diplomas, um monte de coisa, né, para atestar que você é professor. Então,
é muito mais seguro porque o estúdio só vai poder contratar se tem o seguro e o seguro só vai poder assegurar se você comprovar que você é professor qualificado. Então, é muito legal, né? Para todos os alunos. Isso dá uma segurança, né? Tanto para o professor, mas principalmente para o aluno, né? Hoje, com essa proliferação de professores, e ainda mais online, se você vai arriscar, nunca fez nada, né? E vai arriscar uma postura, às vezes até simples, mas você tem uma questão, né? Como uma hérnia de disco, uma coisa que às vezes você nem sabe que tem, né? E Pois se é, lesiona, como é que você vai fazer, né? exato. Eu acho que online piorou, né? Porque você não tem nem como recorrer, né? Como que você vai acudir, né? Não, A pessoa se tiver. é muito pior porque assim o estúdio ele tem que estar preparado, né? O estúdio geralmente é uma sala nua, não tem nada nas paredes, não tem móveis ao redor, não tem nada. E você coloca o seu tapete no chão e você está seguro, porque tem a parede e o chão, né? Agora, dentro da casa das pessoas, elas vão arrumar o espaço que elas têm. E às vezes tem uma estante, né? Tem uma prateleira, tem um tapete no chão que está perto do tapetinho de yoga. E se a pessoa pisa ali, escorrega, entendeu? Tem várias Ou coisas que quando podem acontecer. o acessório não é adequado, né? Você pode querer usar uma cadeira, né? O Iyengar usa bastante cadeira, mas tem que ser uma cadeira específica, Própria. né? Você não pode É. pegar qualquer objeto e usar como um prop, né? E Aliás, essa é uma essa que eu dou para os professores também, que é assim, muitas vezes os alunos não têm os acessórios corretos, né? Específicos. E aí ele quer fazer, e você também quer ensinar. Então, assim, eu sempre faço a pessoa testar o negócio antes de usar. Cadeira, né? Senta aí na ponta da cadeira, segura com a mão e vê se essa cadeira vai para frente ou para trás, se ela é firme, faz uns meio movimentos ainda sem fazer a postura, para ver se essa cadeira está segura. O próprio aluno vai ver. Ah, não confio na cadeira. Então, vai fazer. Né? Não tem bloquinho, vai usar um livro ou um outro negócio, um banquinho. Vamos ver, põe a mão aí, aperta, vê se ele tá bambo. Faz o test drive do acessório antes de começar. Essa é uma boa recomendação, porque o acessório pode falhar na hora, né? Nossa, eu estou vendo aqui que a gente já passou 1 hora e tem muita coisa ainda que podia falar, meu Deus. Daqui a pouco o Instagram fecha a cortina. Então, Ai, bom, Magali, eu preciso te agradecer muito, que eu acho que você sempre traz essa alegria, essa, né, manifestação do yoga na pessoa, né? E vamos ver se a gente consegue a sua presença, nem que seja aí virtual, para fazer algum workshop específico aí com essa tua experiência de yoga terapia, pode ser? vamos sim, eu estou aqui à disposição, vai ser um prazer enorme. Eu adoro poder estar em contato com o Brasil, com você, com o pessoal que a gente já se conhece, a nossa família do yoga, né? Então, eu Com estou aqui à disposição certeza. para o que for, né? Muito feliz. Então, nós vamos combinar, sim, uma presença sua mais forte com esse conhecimento aí e com essa leveza que você traz, essa forma tão bonita de levar o yoga. Então, por hora, eu só tenho a te agradecer. Isso vai ficar gravado, a sua entrevista, e aí a gente marca depois uma aula que seja da forma que você achar melhor, para professores, acredito, né, que tenham interesse e que podem aprender com você. Combinado? Combinadíssimo, Jussara. Olha, muito obrigada, te agradeço imensamente. Estou muito feliz de fazer esse bate-papo com você. Agradeço a Aliança do Yoga, a honra de poder estar aqui nesse momento falando com vocês. E agradeço a todos que estiveram presentes. Muito obrigada. Me fizeram muito feliz, mas muito mesmo. E eu estou aqui. Obrigada, então. Vamos combinar. Então tá, Jô. Obrigada, Magali. Fique Eu que bem, então. você Até a próxima. até Namastê. Namastê. Tchau. Tchau.
Ainda não desligaram a gente, mas vamos ter que desligar.